que é o diretor da Escola Judicial, doutor Tiago. Realmente fico muito feliz de estar aqui hoje. Quero também registrar a minha alegria de visitar aqui essa cidade tão acolhedora, tão simpática, que é João Pessoa, também estar aqui na Paraíba, né, terra de grandes escritores como Augusto dos Anjos, Ariano Suassuna, José Américo de Almeida, José Lins do Rego. Sou um grande leitor de literatura brasileira e, para mim, a Paraíba é sinônimo de alta literatura. Quero cumprimentar os servidores, magistrados, advogados, membros do Ministério Público que estão aqui e espero que possamos debater esse tema hoje, que é tão atual. A principal questão que me traz aqui é sobre a relação de emprego nos aplicativos Uber. Mas eu gostaria de expandir um pouco mais esse tema para refletir sobre as transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho, especialmente decorrentes dos impactos tecnológicos que os meios telemáticos, que a revolução digital tem proporcionado. Nós sabemos que novas formas de trabalho estão surgindo e questiona-se se toda essa modificação na forma de produção afetaria também a forma de trabalho e, por conseguinte, o direito do trabalho. Não é? Há algumas críticas que vêm sendo feitas à legislação trabalhista, e isso esteve muito evidente durante a reforma trabalhista, críticas que são formuladas no sentido de que o direito do trabalho estaria perdendo a sua atualidade, não é? Ele estaria em descompasso com as inovações no mundo produtivo e que, por isso, ele precisaria ser objeto de modificação. Não é? E esse, vejam, foi um discurso que nós frequentemente vimos na reforma trabalhista. E esse discurso da tecnologia, das novas formas de trabalho, vejam, vem sempre no sentido de dizer que o direito do trabalho estaria, portanto, ultrapassado. Né? Eu sou um cético dessa ideia. Né? Eu sou um cético da ideia de que o direito do trabalho perdeu a sua função essencial, que é de proteger o trabalhador em face do capital, mesmo, vejam, com essas transformações tecnológicas que, a meu ver, ao contrário do que se alega, só estão aumentando as formas de controle e de sujeição do trabalhador. E isso acontece também nesse processo que vem sendo denominado por alguns como de uberização. Então, eu vou usar essa expressão, uberização das relações de trabalho, não apenas para me referir ao Uber, não é? Mas para me referir também a todas essas novas formas de trabalho, sob aplicativos, que demandam um trabalhador não especializado, que demandam, muitas vezes, um trabalhador que está desempregado e que trabalha de uma forma muito precária, não é? Sem formalização, sem cobertura da Previdência Social, sujeito a acidentes de trabalho e de um modo bastante distinto daquele que nós consideramos como contrato tradicional de trabalho. E esses que sustentam essa novidade da Revolução 4.0, não é? Que seria a quarta fase da Revolução Industrial, têm dito, portanto, que um novo direito do trabalho seria necessário para proteger esse trabalhador e um direito do trabalho mais flexível. Alguns até, vejam, vêm defendendo que esses trabalhadores não deveriam ser defendidos pelo direito do trabalho, mas sim por um direito civil, né? Uma espécie de retorno ao direito civil. E nós vemos, né, muitas dessas formas de contratação através de microempresas, MEI, pessoa jurídica, cooperativas, enfim, outras formas que não o contrato de trabalho. Como eu disse, eu sou um cético dessa ideia, porque o que nós estamos assistindo nesse processo de uberização é pura e simplesmente novas formas de subordinação. Nós sabemos que o direito do trabalho, de fato, ele surgiu num momento preciso da história econômica, que foi o século XIX, em razão da Revolução Industrial.
não é? A criação das máquinas, especialmente na primeira revolução industrial, a máquina a vapor, a ideia da necessidade de concentração intensiva de mão de obra em um único estabelecimento, com supervisão e disciplina. Esse modelo de exploração intensiva do trabalho surgiu na Revolução Industrial, né? E, portanto, alguns dizem, ora, à medida em que esse trabalho desaparecer, o trabalho fabril desaparecer, o direito do trabalho perderá a sua centralidade, perderá a sua importância. No entanto, notem, esse modelo do trabalho fabril, especialmente depois que ele foi objeto da ciência da administração, e eu me refiro aqui ao Taylorismo que surgiu no final do século XIX nos Estados Unidos, esse modelo de exploração intensiva de mão de obra, ou se preferirem, de trabalho sob relógio, aquele trabalhador que cumpre uma jornada de trabalho, esse modelo ele foi expandido para além da fábrica, não é? O cartão ponto, o relógio ponto, que era um símbolo do trabalho fabril, não é? Aquela ideia de que a fábrica apitava, tem aquela música do Noel Rosa, não é? Quando o apito da fábrica de tecidos toca, e ele lembra da amada que trabalhava na fábrica. Então, essa ideia do mundo fabril, do mundo sob o relógio, ela foi expandida para outros segmentos da atividade econômica. O próprio comércio adotou esse modelo de exploração do trabalho, que é o trabalho sob o relógio, não é? Sob horas contadas. O trabalhador vende o seu tempo de vida para o empregador, e o trabalho com poder hierárquico disciplinar, certo? Só que, nessa etapa da evolução econômica, o trabalho era quase sempre prestado dentro do estabelecimento do empregador, não é? Aquela ideia em que o trabalho era concentrado. E o Frederick Taylor, que viveu nos Estados Unidos ali no final do século XIX e início do século XX, ele começou a tentar fazer o que seria uma administração científica desse trabalho, né? Estabelecendo, por exemplo, a divisão de trabalho, estabelecendo rotinas, dividindo cada etapa do processo produtivo e distribuindo os trabalhadores nessas etapas do processo produtivo. A ideia de métrica do trabalho, de métrica de produtividade. E isso, é claro, embora tenha nascido na fábrica, ele foi levado a todos os outros setores econômicos, né? Se nós formos hoje num supermercado, que é um setor comercial, nós vamos ver que as operadoras de caixa do supermercado trabalham num sistema taylorista, não é? Exatamente. Repetindo rotinas, treinadas para determinadas tarefas e distribuindo esse trabalho ao longo de uma jornada, né? Então vejam que há uma certa ilusão, a meu ver, ao dizer que o mundo taylorista está desaparecendo, não é? E estaria surgindo um novo mundo do trabalho, que seria o mundo uberizado, não é? Onde não há essa presença aparente do relógio, porque se nós percebermos, não é, nas nossas atividades cotidianas, grande parte dos trabalhadores ainda trabalham sob o relógio, não é? Ainda trabalham vendendo a sua força de trabalho em funções especializadas com uma forma de métrica. É uma certa ilusão, não é? Acreditar que esse sistema taylorista ele não existe mais. Até porque, veja, faz-se uma certa confusão entre taylorismo e fordismo, não é? O taylorismo foi a organização do trabalho na fábrica. O fordismo foi a adaptação que o Henry Ford fez do taylorismo ao processo industrial de construção ou de fabricação de automóveis, com a ideia, essencialmente, da linha de montagens, aquela ideia da esteira rolante, não é? Em que cada trabalhador vai desempenhando uma atividade que passa a ser mecânica, né? E o brilhante Charles Chaplin mostrou isso, né, no filme Tempos Modernos, em que o trabalhador virava quase que um robô, um autômato, não é? E entrava quase que em colapso psicológico, porque ele saía da fábrica repetindo, né, aquele movimento de apertar as porcas. Então, vejam, é fato que o trabalho fordista, né, a linha de produção, a esteira rolante, a linha de montagem, ele está cada vez mais desaparecendo em razão, vejam, da automação, não é? Porque essas operações passaram a ser feitas com a robótica por máquinas. Mas, mesmo assim, mesmo a esteira rolante, ela está presente em grandes e importantes indústrias.
Pensem, por exemplo, uma indústria que é fundamental para o Brasil, que é a indústria do frigorífico. Não é? Se vocês visitarem um frigorífico, vocês vão ver que eles trabalham no sistema fordista. Há esteiras, não é? Com a carne passando, por exemplo, o frango, e os trabalhadores são especializados em desossar, em cortar, em acondicionar esse produto. Né? Aliás, tem um documentário muito impressionante chamado Ossos do Ofício, que eu recomendo, né? É um documentário livre que pode ser encontrado na internet e que mostra, não é, que essa é uma das indústrias, embora tão importantes para a nossa economia, que mais geram doenças e incapacidades de trabalho. Não é? Porque é trabalhado no frio, na câmara frigorífica, com repetição de movimento. Então vejam que mesmo o mundo fordista, não é, ele não desapareceu, ele está presente. Mas é claro, a indústria por si só já encolheu, não é? Os processos industriais estão mecanizados. Agora, o sistema taylorista, ele não está ligado necessariamente à ideia da esteira rolante, não é? A ideia que Henry Ford implementou em suas fábricas. Aliás, tem uma curiosidade, né, sobre o Ford. Quando ele implantou esse sistema na sua fábrica, ele teve um problema muito sério, não é? Porque os trabalhadores não aguentavam essa rotina, como o próprio Chaplin demonstrou. E havia uma evasão de mão de obra muito grande. Né? Para vocês terem uma ideia, o Ford precisava, para tocar a fábrica dele, de 17 mil trabalhadores, a fábrica Ford. Sabem quantos trabalhadores ele contratava por ano? 50 mil. Então, havia um giro de mão de obra enorme, porque ninguém aguentava aquela rotina, não é, de trabalho, o índice de abstenção era muito grande, e o Ford, então, para resolver esse problema, ele dobrou o salário dos trabalhadores. Né? É famoso esse episódio em que ele dobrou o salário dos trabalhadores e reduziu a jornada de 11 para 9 horas de trabalho. Então, ele não fez isso porque, como muitos acreditam, ele queria vender os automóveis para os próprios empregados. Né? Isso foi uma lenda que se criou, que ele próprio incentivou, especialmente porque isso não fazia sentido. Né? Dobrar o salário para vender mais automóvel não compensaria, daria um prejuízo enorme. Há vários cálculos de economistas contemporâneos que mostram que isso é uma falácia. Na verdade, ele fez isso para manter, para fidelizar a sua mão de obra, e ele conseguiu. Né? Só que havia uma contrapartida. O salário, a parte dos 50% a mais que ele passou a pagar, era pago na forma de um bônus. E o trabalhador só recebia esse bônus se ele tivesse bom comportamento. Inclusive, ele tinha uma equipe de assistência social que visitava até a casa dos trabalhadores para ver se a casa estava asseada, se eles não estavam bebendo, se os filhos estavam bem cuidados. Né? Então, havia todo um aspecto disciplinar, vejam, que transcendia os próprios muros da fábrica. Né? Então, vejam como essa ideia do Taylor, né, foi levado ao paroxismo, ao extremo, pelo Ford. Né? Esse comando hierárquico disciplinar sobre os trabalhadores passou a ser, inclusive, para além da fábrica, até entrar na intimidade da casa do trabalhador. Bom, então, é preciso afastar, não é, essa ideia de que o trabalho taylorista está desaparecendo. Não. Assim como também, vejam, o taylorismo não desapareceu, o trabalho sob relógio, controlado, não desapareceu quando veio um outro movimento, ali pelos anos 70, 80, que foi o toyotismo, né? Ou seja, o modelo japonês de produção, que se distanciou desse modelo fordista, onde todo o processo produzido era feito em uma única fábrica. O toyotismo inaugurou uma etapa de desconcentração da produção, né? Especialmente o fenômeno que nós conhecemos muito aqui, que é o da terceirização. Né? A Toyota ficava essencialmente com as partes principais do automóvel, né? A montagem, o motor, toda a parte externa, e a produção do pneu, dos comandos eletrônicos, elétricos, eram terceirizadas para outras empresas. Então, esse processo inicia a terceirização, que está aí, é verdade, né, crescendo sempre, mas também vejam, né, os próprios trabalhadores que trabalham nas empresas terceirizadas, eles também estão no sistema taylorista, né, só que trabalhando de forma desconcentrada. Então, é importante ter essa noção. O taylorismo não desapareceu, o toyotismo surgiu e também não desapareceu, eles convivem. E, creio eu, e aqui estou sendo um pouco profeta, né? Não sei até que ponto acertarei essa profecia, acredito que o mesmo se dará com o que nós chamamos de uberização. Ou seja, com essa nova forma de produção que surgiu a partir desse experimento Uber,
e que, segundo alguns, corresponderia a essa nova etapa da Revolução Industrial, né, que chama-se 4.0. E também não é uma relação que se faz entre esse movimento de uberização e a gig economy, né, o gig economy, se preferirem, que é a economia do bico, como tem sido chamado nos países em desenvolvimento. Ou seja, como há um número muito grande de trabalhadores não qualificados ou pouco qualificados, esses trabalhadores trabalham com aquelas pequenas oportunidades que aparecem, né? Ou seja, não tem a permanência, não tem um contrato e trabalham oferecendo o seu trabalho através de um aplicativo, né? Que seria, talvez, a forma mais identificável do que nós chamamos de uberização. Né? Então, o que seria esse processo de uberização? É uma empresa que, né, tem trabalho a oferecer, mas esse trabalho é sazonal ou é muito variável, dependendo das horas ou dos dias, e esse trabalho é oferecido através de uma plataforma digital para aqueles que pretendem, né, oferecer a sua mão de obra. No caso do aplicativo de transporte, isso é muito perceptível. Não é? A empresa desenvolveu esse aplicativo, os trabalhadores que querem trabalhar como motoristas se cadastram nesse aplicativo e a Uber une, não é, os seus clientes que querem contratar um serviço de transporte e aqueles que querem oferecer o serviço de transporte. Bom, isso, de início, causou uma grande celeuma, uma grande controvérsia, porque estamos aí diante de uma relação triangular. Não é? É uma empresa multinacional que se expandiu assustadoramente do dia para a noite, não é? Está aí praticamente em todos os países, em todas as cidades. Já até perguntei, também está aqui, né, na Paraíba. As pessoas estão trabalhando, mas vejam, não há nenhuma formalização, não é? Do ponto de vista do contrato que existe entre esse motorista e a Uber. Não existe uma proteção social com relação a esse trabalhador, no que diz respeito à previdência, e começaram-se a questionar, começou-se a questionar essa relação. Vejam, isso não está acontecendo, esse questionamento, apenas no Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo. Não é? Há ações trabalhistas questionando a relação de trabalho entre o motorista do Uber e a plataforma Uber em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, né, onde é a sede do Uber e onde foi ajuizada uma das primeiras ações na Califórnia discutindo exatamente essa relação. Afinal, o motorista ele seria um autônomo que oferece eventualmente os seus serviços, ou ele seria, na verdade, um empregado do Uber. Tá? E aí, vejam, essas ações começaram a pipocar no mundo todo, e inclusive aqui também no Brasil. Né? E começa a discutir, então, se esse tipo de relação de trabalho caracteriza ou não uma relação de emprego. E o que eu tenho percebido, tenho estudado muito essas ações, é que os questionamentos que se fazem são os mesmos em todo o mundo. Não é? Por exemplo, a questão da atividade fim. O Uber, ou a Uber, sempre alega o seguinte: olha, nós não somos uma empresa de transporte, nós somos uma empresa de tecnologia. O que já é de se estranhar, não é? Porque a tecnologia é um instrumento. Todas as empresas usam tecnologia. Muitas empresas usam aplicativos. Mas, normalmente, eles usam essa tecnologia, esses aplicativos, para um fim social, para uma determinada atividade econômica. E é interessante observar que, em alguns documentos internos, o Uber não se define como uma empresa de tecnologia, mas sim como uma empresa de mobilidade urbana. Não é? Talvez para evitar essa ideia do transporte e mobilidade urbana. Houve uma ação na Califórnia, uma das primeiras ações que foi ajuizada, e lá, como vocês sabem, nos Estados Unidos, há o sistema das class actions, não é? Ou seja, as ações são coletivas. Essa ação foi ajuizada e ela demorou muito, porque houve problemas relativos à questão de arbitragem, que foram alegados, problemas processuais, mas o fato é que o Uber ele fez um acordo nessa ação trabalhista de $20 milhões
para pagar os trabalhadores que haviam trabalhado em determinado período de tempo e que alegavam vínculo de emprego. Então, vejo que a própria Uber tem conhecimento de que esse é uma zona cinzenta, no mínimo, e que há um risco muito grande desse vínculo acontecer. E essa conduta do Uber tem acontecido aqui no Brasil. É muito difícil encontrar uma decisão de tribunal relativa, de TRT, relativa a vínculo de emprego de Uber. E vocês sabem por quê? Porque o Uber faz acordo em todos os processos para evitar a formação de uma jurisprudência. Então, vocês vão encontrar várias sentenças de primeiro grau relativas ao Uber para os dois lados, algumas reconhecendo o vínculo, outras não reconhecendo, mas raramente há uma decisão, acho que aconteceu num único caso, se não estou enganado, no TRT de Minas Gerais, em que foi reconhecido o vínculo de emprego. Então, essa estratégia que o Uber está usando, ela, de fato, não é uma estratégia apenas nacional, ela é uma estratégia mundial. Eles têm evitado levar o processo para a sentença, preferindo acordo para evitar uma condenação. Só que eles não conseguiram fazer isso em alguns lugares, como, por exemplo, na Inglaterra. A Justiça do Trabalho da Inglaterra, como muitos aí já devem ter ouvido falar, reconheceu que há uma relação de trabalho entre o motorista Uber e a empresa Uber. Esse processo ainda já foi julgado em 2 instâncias na Inglaterra, mas ainda cabe um recurso para uma última instância. Vamos ver como será a decisão. E também é curioso que, recentemente, a empresa Uber ela lançou ações no mercado. Ela era uma empresa de capital fechado e ela lançou na Bolsa de Nova York ações. Só que, como acontece aqui, lá também, claro, quando uma empresa vai lançar ações no mercado, ela tem que informar ao público, aqueles que potencialmente podem se interessar em comprar as ações, quais são os potenciais riscos que o negócio implica. E o relatório da empresa Uber, encaminhado à Bolsa de Valores de Nova York, claramente indica há um risco de que os tribunais reconheçam a relação de emprego entre os motoristas e a empresa Uber. Então, vejam que a própria empresa tem essa percepção, e isso, vejam, não é algo aqui do Brasil ou de outro, é mundial. Não é mundial. Aliás, eu tenho um amigo meu que ele não gosta da Justiça do Trabalho, ele é um empresário e sempre fala mal da Justiça do Trabalho, e eu me lembro quando saiu a primeira sentença favorável à relação de emprego com o Uber no Brasil, ele disse, só mesmo a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, que absurdo, só podia ter acontecido isso aqui. Aí quando saiu a decisão da Inglaterra, eu mandei para ele. Quando saiu a decisão da Califórnia, eu mandei, falei, olha aqui, agora eu quero ver você falar mal também da Justiça da Inglaterra, da Justiça dos Estados Unidos, porque, de fato, isso é um problema mundial. E, aliás, esse tipo de trabalho ele não está sendo utilizado apenas no setor de transporte de passageiros. Ele está sendo utilizado, por exemplo, na entrega de comida nos restaurantes. Também, talvez, provavelmente, aqui já tem. Ou seja, a própria Uber tem, o Uber Eats, que é uma forma, mas tem o iFood, tem o Rappi, ou seja, tem várias empresas que estão usando esse sistema de aplicativo para recrutar trabalhadores. Trabalhadores que, vejam, estão trabalhando com motocicleta, com bicicleta, sujeito a acidentes, porque os índices de acidente nesses veículos são muito altos, e que estão sem qualquer cobertura, previdenciária ou de seguro privado que seja, de modo que também já se está questionando, nesse domínio, a relação de emprego. O Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, ajuizou uma ação trabalhista, uma ação civil pública trabalhista, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre o aplicativo e a empresa que é proprietária do aplicativo e esses entregadores de comida. Outra experiência interessante também, antes de eu entrar aqui propriamente no aspecto jurídico da relação de emprego, outro aspecto interessante também é, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, uma empresa que usava esse mesmo sistema de aplicativo para contratar trabalhadores com o fim de fazer transporte de documentos. Leva um documento para cá, leva um documento para o outro, ou encomendas também.
E esse caso é um caso que foi julgado, vejam vocês, pela Justiça Estadual da Califórnia, em maio de 2018, portanto, bastante recente. É o caso Dynamex, a empresa Dynamex. Se vocês escreverem no Google, vai aparecer, né? Põe lá Califórnia, Dynamex com Y e X no final. Nesse caso, a Justiça do Estado da Califórnia, já decisão final, reconheceu o vínculo de emprego entre essa empresa que fazia o transporte, né, e estabeleceu o seguinte: quais eram os requisitos, segundo a Justiça do Estado da Califórnia, para determinar, né, se há ou não o vínculo entre a empresa que faz a entrega de encomendas e documentos e os trabalhadores. Eles criaram lá um teste que eles chamam de ABC, né, teste ABC, ou seja, 3 itens. E eles dizem o seguinte: bom, primeiro, é preciso verificar se o trabalhador está livre de controle pela empresa. Esse é o primeiro requisito. E, observando, eles concluíram que não, que esses trabalhadores são controlados por algoritmos, não é? Ou seja, eles são controlados por um programa de computador. Aliás, né, uma das características desse trabalho uberizado, dessa uberização, seria justamente essa. Não é? Aquela ideia que nós tínhamos do taylorismo, do panóptico, não é? Que era aquela torre em que um supervisor ficava olhando todos os trabalhadores e vigiando os trabalhadores, ela está sendo substituída por outra forma de vigilância. É uma forma de vigilância, vejam vocês, que dispensa a presença de um ser humano, de um chefe. Não é? Porque isso é feito por um programa de computador, por um algoritmo. O que é um algoritmo, né, de que tanto se fala? Um algoritmo, ele nada mais é do que um programa, um software, que é alimentado pelos próprios usuários do software. Não é? Ou seja, cada motorista, entregador, por exemplo, de comida, ao preencher os dados no aplicativo, o lugar onde ele está pegando, o restaurante onde ele está pegando comida, o ponto onde ele vai entregar quando ele chega, ele informa, né? Vai alimentando e vai mostrando, por exemplo, qual é o tempo médio que deve se levar naquele horário. Né? E à medida em que esse tempo médio, por exemplo, não for observado por outros entregadores, eles poderão ser punidos. Né? Dizendo, por que você está demorando tanto para entregar essa comida? Ou por que você entregou só 5 e não 10 encomendas? Então, isso é feito por programas de computador. Né? E o que se observou nesse caso da Dynamex foi exatamente isso. Né? Que toda a rotina dos trabalhadores é controlada. Né? E aí a empresa vem e diz o seguinte: não, mas o trabalho é livre, ele não tem horário. Ocorre que, se ele não entregar um mínimo de encomendas, ele não vai receber o valor mínimo de subsistência. Não é? Ele precisa, para que a atividade de entrega seja lucrativa, que ele entregue um número mínimo de encomendas. Não é? Então, vejam, de fato, não há necessidade de trabalho sob o relógio para caracterizar esse vínculo de emprego, especialmente porque nós sabemos que há muitos contratos de trabalho onde não há horário de entrada e horário de saída. E, não obstante, a subordinação, porque há controle especialmente de produtividade. Né? Nós temos na CLT, no artigo 62, que os trabalhadores que fazem, por exemplo, trabalho externo, não estão sujeitos a controle de jornada. Mas eu pergunto, o fato de que não estejam sujeitos a controle de jornada significa que eles não são empregados? Se eles estão desempenhando uma atividade fim essencial da empresa, e se o seu trabalho é exercido sob dependência econômica da empresa? O segundo requisito que a Justiça Estadual da Califórnia adotou para definir é: se o trabalhador está fazendo um trabalho que não é central para a empresa, ou seja, né, ele não será considerado empregado se o trabalho não for central. Ou seja, nada mais é do que a nossa conhecida atividade fim. Né? Vejam só, a Justiça da Califórnia usou, nesse caso, o conceito de atividade fim, tão criticado aqui no Brasil, na reforma trabalhista, dizendo: olha, a atividade que ele faz é de transporte de comida. A empresa é uma empresa de transporte, de encomenda ou de comida, enfim. E a Justiça da Califórnia simplesmente adotou esse requisito, que é o requisito que nós tínhamos, inclusive, simulado, não é? Da atividade fim. E o último item, o item C, usado como critério, é: se o trabalhador tem um negócio que é independente no mercado. Ora, isso nada mais é do que o nosso requisito da dependência econômica. Esse trabalhador, entregador,
ele não está oferecendo o seu serviço para várias empresas, ele está trabalhando para determinado fornecedor de serviço. Ele não é um autônomo, né, no sentido de que ele escolhe a clientela, do que ele pode, enfim, fazer as suas opções, estabelecer o seu preço. Ele está na dependência econômica da atividade do empregador. Aqui no Brasil tem havido algumas decisões muito interessantes, né? Eu tenho colecionado essas decisões sobre trabalho em aplicativos, e é fato que algumas têm reconhecido o vínculo, outras não. Eu gostaria aqui de mencionar uma das decisões que me pareceu das melhores, né? É uma decisão que foi proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas. Depois eu posso deixar aqui com a organização o número, né? E o juiz fez uma sentença belíssima, né? E aqui, vejam que interessante, ele analisou o Uber do ponto de vista empresarial, né? Como é que funciona a empresa Uber. E fez essa análise para tentar entender se, de fato, quem estabelece a forma do negócio é a empresa Uber ou se é o motorista Uber. Então, e ele fez isso tudo analisando os termos de uso, né, quando o motorista se cadastra lá no Uber. Então, veja que é interessante. A Uber, primeiro, não permite ao usuário escolher o motorista. Não é? Quando você acessa o serviço Uber, você não pode dizer, eu não quero esse motorista. Então, cadê a liberdade de contrato entre o cliente da empresa e o motorista? O segundo, não permite ao usuário escolher o veículo, pois estabelece opções genéricas definidas a seu arbítrio. Depois, isso é muito importante, fixa o preço do transporte conforme o seu arbítrio. Eu acho que essa é uma das principais características que revelam que o trabalhador, de fato, não é independente, não é autônomo. O trabalhador autônomo, ele tem a capacidade de estabelecer o preço do seu serviço. Não é? Se nós contratamos um encanador, um bombeiro hidráulico para ir fazer um serviço em casa, ele vai dizer, olha, isso aqui vai custar tanto, ele é o preço do seu serviço. Só que o Uber, esse serviço é tabelado pela empresa. Não é? E o preço do serviço é essencial para dizer se o seu trabalho é ou não autônomo. Além disso, a Uber altera o preço a seu exclusivo arbítrio, conforme cláusula contratual. Impõe o percentual de 20% a 25% sobre o preço que ela própria fixa. Então, pode haver uma variação de preços, mas o motorista não tem qualquer ingerência nisso. Além disso, o motorista não pode dar desconto. Ele não só não pode fixar o preço, como ele não pode dar desconto. Mas então, que autônomo é esse? Controla os valores recebidos, pois o usuário paga para a Uber e esta efetua o pagamento ao motorista. Isso é muito interessante, né? Nós não percebemos. Quando o usuário paga no cartão de crédito, o dinheiro não vai diretamente para o motorista. O dinheiro vai para a empresa, né, que vai reter um percentual e repassar ao motorista. Emite recibo em nome próprio e não há fornecimento de recibo pelo motorista. Né? E aqui, mais importante, controla eletronicamente todas as viagens. Né? Ou seja, aquele aspecto que eu mencionei. Existe um controle telemático, digital, do roteiro, do tempo, do destino, do valor, ou seja, tudo é controlado pela empresa. O motorista ele não tem qualquer grau de autonomia para estabelecer isso. Controla separadamente os cadastros de usuários e motoristas. E veja, o cadastro de motorista é feito, como vocês devem saber, com consultas, por exemplo, a boletins de ocorrência, para saber se o motorista tem ou não algum problema, não é? Porque, afinal, é o nome da empresa que está ali. E só o fato, vejam, só o fato de que a Uber faça essa pesquisa, consulte registros policiais, faça certidões negativas dos motoristas, mostra que é ela que está administrando o negócio. Não é? Porque ela tem consciência que se alguém sofrer um acidente, um assédio dentro de um veículo, esse cliente vai, eu pergunto a vocês, vai processar quem? Vai processar o motorista? Ele vai processar a Uber. Então, vejam, se a responsabilidade civil é do Uber, pelo que acontece dentro do veículo, inclusive acidentes,
por que é que a responsabilidade trabalhista não seria da Uber? Isso não faz sentido. Outro aspecto interessante, não permite ao motorista saber o destino da viagem quando aceita, mas tão somente quando a inicia, ou seja, no momento em que o usuário entra no veículo. Muita gente diz, mas muita coisa do que está aqui também, no táxi também é assim. Não é. Não é? Porque se você chamar pelo rádio, por exemplo, um taxista e uma cooperativa de rádio diz, olha, tem um cliente que quer ir para o aeroporto, o motorista diz, não, eu não quero fazer essa viagem para o aeroporto, porque vou chegar muito tarde em casa, enfim. Ele pode rejeitar isso. O motorista, ele pode dar desconto. Alguém vai dizer, mas o preço também é fixo, só que é fixo por tarifa pública, é diferente. Não é uma empresa que fixa isso em razão da lucratividade. E o taxista ele pode dar desconto. Ele pode dizer, olha, vou fazer um preço fechado para você para ir daqui ao aeroporto, custaria 55 no taxímetro, eu vou cobrar 40. O motorista de Uber não pode fazer isso. O desconto que ele eventualmente dê é o desconto que a própria empresa estabelece. Isso aqui é importante. Impõe penalidades a usuários em nome próprio, como taxa de cancelamento e de espera, definindo ela própria os parâmetros. Impõe em contrato todos os parâmetros por ela definidos, que podem ser alterados a qualquer momento. Ou seja, o motorista do Uber ele tem que seguir uma cartilha de bom comportamento. Como se vestir, como tratar o cliente. Inclusive, a recomendação é não converse com o cliente se ele não puxar papo. Então, veja que é uma norma que normalmente se faz para o empregado. Como é que o empregado vai se relacionar com o cliente? Oferecer água, manter o veículo asseado. Ok, para nós usuários é ótimo. Mas isso mostra qual é o poder de gestão do negócio. E vejo toda a exploração da atividade comercial é feita com estratégias de marketing que não são concebidas pelos motoristas, são concebidas pela empresa. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, você chega e vê enormes publicidades. Vá de Uber. O posto do Uber fica logo ali. Quem é que está administrando tudo isso? São os motoristas? Não são os motoristas, são a empresa, que celebra contratos de marketing milionários, que estabelece, inclusive, com o poder público, áreas reservadas em que os seus veículos serão utilizados. E, aliás, vejam essa ligação. Mas o veículo é do motorista. Ora, não há contratos de trabalho em que o trabalhador trabalhe com o seu próprio veículo? Isso, por si só, o fato de que o veículo seja do motorista, isso, por si só, descaracteriza o vínculo de emprego? Nós conhecemos várias modalidades de contrato, em que o próprio empregador diz, para trabalhar aqui, o empregado precisa ter veículo. Nós vamos pagar gasolina, vamos pagar uma taxa de desgaste do automóvel, de manutenção. Mas isso por si só não elimina. O fato de que ele tem o veículo não elimina, até porque, veja, não é qualquer veículo que ele pode usar para fazer o trabalho. Essa especificação do veículo é previamente estabelecida. Não pode ser um carro velho, não pode ser determinados modelos. Então, a própria definição de qual vai ser o veículo também é feita pela Uber. E, mais importante, me parece, é o fato de que há uma dependência econômica. Esse último item, salientado lá pela jurisprudência dos Estados Unidos, é muito claro. O trabalhador ele só consegue essa oportunidade de trabalho porque há um negócio gerido, administrado por uma empresa multinacional. E se essa empresa multinacional se retirar, ele vai perder o trabalho dele. Eu pergunto, como é que alguém vai trabalhar como Uber se a Uber sair do mercado? Não, aí vai trabalhar para 99. Ok, mas não é? Vai ser outra empresa de tecnologia que está usando o mesmo recurso. Vamos supor o seguinte, olha, desapareceram os aplicativos. E aí, vai ser transporte pirata? Cada um vai sair com o seu veículo pegando as pessoas na rua? Não, é porque existe uma organização empresarial que, vejam, conseguiu convencer as autoridades em nível municipal, federal, de que essa atividade econômica deve ser exercida. Não vou entrar nesse mérito. Ela pode realmente ser boa ou ruim, dependendo do ângulo de vista. Mas que vejam, está causando resistência
não só de trabalhadores, como de vários órgãos reguladores, né, no judiciário e mesmo no próprio poder legislativo. Tem sido muito interessante acompanhar esse processo nos Estados Unidos. Tem sido muito interessante acompanhar esse processo de uberização nos Estados Unidos, né? Porque, como eu disse, está havendo uma reação dos trabalhadores, está havendo, por conseguinte, uma reação dos legisladores e do poder judiciário. Na cidade de Nova York, aprovou-se regulação quanto à jornada de trabalho, não é? Porque os trabalhadores do Uber, a fim de conseguirem uma rentabilidade razoável, precisam trabalhar 14, 16 ou mais horas. E isso, é claro, coloca em risco, não só a segurança de pedestres, de passageiros, como também, vejam, questões ambientais, porque os carros ficam circulando. Aliás, há muita crítica também a esse modelo do Uber, da perspectiva do direito ambiental, porque a Uber veio dizer o seguinte: olha, as pessoas vão deixar o carro em casa, e vão pegar o Uber, e isso vai diminuir o número de veículos nas cidades. Só que já há vários estudos nos Estados Unidos mostrando que o Uber aumentou o número de veículos nas cidades. Ou seja, as pessoas não deixaram seus carros em casa. Quem está pegando Uber era quem pegava o metrô, quem pegava o ônibus, e como o preço é muito baixo, devido a essas práticas que rebaixam o valor do salário, o valor da remuneração dos motoristas, o Uber tem condições de oferecer uma tarifa muito baixa e ele está tirando, não está tirando os motoristas proprietários de veículos das ruas. Ele está tirando... Quer trocar o microfone? Ele está tirando, na verdade, as pessoas que pegam ônibus, que pegam o táxi, claro, os táxis continuam circulando, e as pessoas que pegam metrô. Então, também não tem sido uma experiência boa, e aqui eu me refiro às atividades, à regulação, nos Estados Unidos, no sentido de diminuir o número de veículos nas cidades. E esse modelo, essa reação que está acontecendo, ela mostra, que os trabalhadores, inclusive, começam-se a mobilizar, porque os trabalhadores percebem, os trabalhadores Uber percebem que eles não são autônomos, eles são trabalhadores. E vejam, um fenômeno muito interessante aconteceu no dia em que a Uber lançou as suas ações na Bolsa de Valores. Houve um movimento de greve mundial, dos motoristas que protestaram. A verdade é que não teve uma adesão muito grande, mas em alguns lugares foi significativo. Os motoristas se recusaram a sair com seus carros no dia em que a Uber lançou as suas ações no mercado, justamente argumentando que era preciso rever, era preciso negociar coletivamente. Tem havido também nos Estados Unidos, no estado de Washington, a tentativa de criar sindicato dos motoristas de Uber, sindicato desses motoristas de aplicativos. E tem se encontrado alguma dificuldade, porque, de acordo com a legislação americana, somente o empregado típico é que pode criar sindicatos. Mas tem havido lá, nesse estado, uma batalha legal para se admitir ou não a criação desse sindicato. Esse modelo do Uber, ele mostra, assim, de forma um pouco mais evidente, essas formas pouco perceptíveis de controle, mas é bom observar que isso não está presente apenas no modelo Uber de exploração do trabalho. Ele está presente mesmo nas formas tradicionais de contrato de trabalho. Há muita controvérsia sobre a dimensão do fenômeno Uber. Algumas estatísticas nos Estados Unidos dizem que esse trabalho sob aplicativo ele está atualmente sendo praticado por 1%, vejam, 1% da população ocupada, o que me parece um número pequeno, não é? E no Brasil também eu acredito que esse número não seja grande. Aliás, nós temos que ter um certo cuidado, quando essas estatísticas são demonstradas. Eu li nessa semana uma reportagem da CBN que dizia o seguinte: no Brasil, 5 milhões de pessoas estão trabalhando por aplicativo. Eu digo para vocês, esse número é absolutamente falso.
né? Eu fui ver quem que fez esse número. Foram as próprias empresas que usam aplicativos. E por que eles inflam esse número? Bom, primeiro, eles devem interpretar qualquer pessoa que esteja cadastrada, né? O que não corresponde à realidade, porque depois de um certo tempo, muitos motoristas do Uber percebem, né, que se eles não trabalharem 14, 16 horas, o negócio não é lucrativo, né? E acabam abandonando o sistema. E o cadastro dele fica lá positivo. E esse número me parece real, porque, vejam, o Brasil tem 90 milhões de trabalhadores ocupados. Desses 90 milhões, 32 milhões são com carteira assinada, cerca de 25 milhões são trabalhadores por conta própria. Então, veja que não faz sentido imaginar que de cada 100 trabalhadores, 5 estão trabalhando por aplicativo. Esse número é totalmente irreal. Ou de que a cada 25 da população que trabalha por conta própria, 1 em cada 5 esteja trabalhando por aplicativo. Isso não é verdade, não tem essa dimensão. Mas eles divulgam esse número por quê? Porque eles não querem que regule, porque vão dizer, olha, se regular o Uber, 5 milhões de pessoas vão perder o seu emprego. Então, eu acredito que o Uber, como eu disse no início, ele não veio para substituir as formas tradicionais de contratação de trabalho. O Uber não vai substituir o modelo taylorista. Ele não vai substituir o modelo toyotista. Até porque, vejam, o Uber só funciona, o sistema Uber, a uberização só funciona nessas atividades econômicas e não há necessidade de grande qualificação e expertise de mão de obra. O que precisa alguém para ser motorista de aplicativo? Saber dirigir. E nem conhecer a cidade mais precisa, né? Porque é só colocar lá no GPS. Eu, aliás, até contava aqui, antes do evento, eu não costumo pegar Uber porque não sou simpático ao sistema e não gosto. Minha mãe já dizia, nunca pegue carona com estranhos, né? E andar de Uber é pegar carona com um estranho. Você pode dizer, mas e o táxi? Bom, o táxi eu tenho o registro dele lá na prefeitura, né? O poder público está ali, a fotografia, o nome. O Uber você não sabe. A empresa tem o registro. Eu não confio, né? Eu não confio nesse registro. Então eu não pego Uber por isso, né? E aconselho a minha filha também a não andar com Uber, inclusive porque já aconteceram casos de assédio, de violência com motoristas de Uber. Mas eu dizia, não é? Eu moro no Rio de Janeiro, apesar do meu sotaque aqui do Sul, eu moro no Rio há 22 anos. E eu peguei um Uber, a única vez praticamente lá no Rio, que um amigo meu até que chamou no aplicativo dele, para ir de Botafogo até Copacabana, né? Para quem conhece, Botafogo é ao lado de Copacabana. E o motorista de Uber falou, o senhor pode me mostrar o caminho que eu não sei? Não é? Ele estava lá sem o GPS no dia. Então, ele não sabia, ele conseguiu se perder entre Botafogo e Copacabana. Então, vejam que é um trabalho, não desmerecendo o trabalho dos motoristas, né? Mas é um trabalho que exige muito pouca qualificação. Tem que ter carteira e obviamente, né, ter um mínimo ali de conhecimento do aplicativo. Isso não vai funcionar na economia mais, vamos dizer assim, sofisticada, não é? Porque, vejam, é irreal imaginar que no futuro o dono de uma farmácia vai chamar um trabalhador, não é? Vai convocar um trabalhador por aplicativo. Esse trabalhador vai ficar esperando para ir trabalhar numa farmácia, ou para ir trabalhar num supermercado, ou para ir trabalhar numa indústria, num escritório de advocacia. Não vamos esquecer que essa relação de trabalho que surgiu com a Revolução Industrial e foi expandida para outros segmentos, né, para outro setor primário, secundário, terciário, ela pressupõe um elemento que é muito importante no direito do trabalho, que é a fidúcia. Não é? O empregador, especialmente repito, em atividades mais ou minimamente sofisticadas, ele precisa de duas coisas: que o trabalhador seja treinado e que o trabalhador tenha confiança, que ele possa confiar no trabalhador. Tá? Então, o sistema Uber, ele não é compatível com essas duas coisas. Não é? Ele não é compatível com um sistema na qual você precisa treinar o empregado. E vejam, o mundo da tecnologia que nós vivemos hoje é um mundo em que cada vez mais o trabalhador precisa de treinamento. Não é mesmo o caixa de um supermercado, não é? Ele lida com um terminal de computador. Ele precisa conhecer minimamente um sistema.
Então, esse sistema Uber ele não vai funcionar, né, nessas atividades econômicas que são permanentes, que pressupõem um trabalhador treinado, que pressupõem um trabalhador que possa ser responsabilizado e que tem esse elemento fidúcia. Não é? Então, vocês podem me perguntar, eu sou um Uber cético, né? Eu não acredito que o Uber veio substituir o Fordismo, o Toyotismo, o Taylorismo. Mas então nós não devemos nos preocupar com isso? Devemos sim, não é? Porque isso é uma fatia significativa da população. Essas pessoas, repito, estão trabalhando sem nenhuma proteção social, né? Sofrem acidentes, especialmente quem faz entrega de comida em motocicleta, em bicicleta. E é preciso, sim, aplicar o direito do trabalho. O direito do trabalho, vejam, ele não vai, a meu ver, perder a sua razão de ser, a sua essência. Não é? Por que surgiu o direito do trabalho? O direito do trabalho ele é uma costela do direito civil. Não é? Inicialmente, as relações eram regidas pelo Código Civil, mas se percebeu que esse sistema de produção capitalista com exploração intensiva de mão de obra, a venda do horário da vida da pessoa, a subordinação, abalou, né, aquela concepção de autonomia da vontade e de liberdade de contrato, né, porque os contratantes não estavam no mesmo plano horizontal, estavam no plano vertical. Né. E vejam, isso não vai mudar com o progresso tecnológico. Né. Eu pergunto a vocês, qual o poder de barganha que um motorista tem com a Uber, uma multinacional bilionária? Ele entra ali, é um contrato de adesão. Olha, quer. Se não quer, tem outro. Porque, né, quem que trabalha para o Uber? É a massa de desempregados, que vai ali, né, e pega aquelas migalhas que estão caindo todo dia do aplicativo. Né? Eu vi uma pesquisa recentemente feita com motoristas de aplicativo e pouquíssimos trabalham mais de 2 anos para a empresa. Né? Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta, e depois, quando o sujeito vai ver lá a depreciação do automóvel, o valor do seguro, se ele contar na ponta do lápis, acaba sendo quase que 6 por meia dúzia. Mas, eu repito, isso é importante. O direito do trabalho precisa dar uma resposta para isso, porque, vejam, há uma certa inocência, eu diria, em imaginar que a tecnologia, né, que essa revolução tecnológica extraordinária que nós estamos vivendo com o desenvolvimento dos celulares, da internet, né, com a possibilidade de conhecimento irrestrito, há uma certa fantasia, eu diria, de que a tecnologia veio para libertar o homem e, mais especificamente, para libertar o trabalhador. Né? O que nós estamos assistindo é muito diferente disso. A tecnologia está aumentando o grau de sujeição do trabalhador. Vejam, dispensando até a figura do chefe, porque os trabalhadores podem ser controlados sem a presença ou a onipresença de um superior hierárquico. Eles podem ser controlados por softwares, por algoritmos. Vejam que interessante essa notícia que saiu, vocês devem ter lido também há semanas atrás, com relação à Amazon, não é? Vejam, a Amazon hoje é o maior empregador dos Estados Unidos. A Amazon tem nos Estados Unidos 600 mil empregados. 600 mil empregados. E são empregados que trabalham com ponto. Não é? Muita gente diz, agora tem até umas imagens, né, lá do Vale do Silício, as grandes empresas de tecnologia dão liberdade para os seus trabalhadores, eles têm flexibilidade de horário, né, mostra lá a sede do Google, os trabalhadores no fim da jornada jogando ping-pong, tomando até uma cervejinha. Mas isso aí é aquela, né, nata de engenheiros e elaboradores de software, 1% da empresa. Essas empresas, elas têm milhares de empregados que trabalham com carteira assinada. Eu até anotei aqui alguns números. Vejam vocês, a Amazon, gigante da tecnologia, tem 650 mil trabalhadores. Trabalhador que bate ponto. Apple, 132 mil. Google, 100 mil. Intel, 107 mil. Microsoft, 135 mil. IBM, 350 mil empregados. Empregados. Não trabalham com aplicativo, né? Trabalham lá com contrato de trabalho típico. E me chamou a atenção, né, o caso da Amazon, que tem uma péssima reputação de tratamento dos seus empregados, embora os salários sejam maiores do que a média.
Essa notícia saiu aqui no Brasil, muitos devem ter lido, que diz o seguinte: os funcionários da Amazon respondem não só a superiores, mas também a um software que pode adverti-los e demiti-los. O portal aqui que fez a notícia teve acesso à documentação enviada pela Amazon em resposta a uma reclamação trabalhista. Nos Estados Unidos tem ações trabalhistas também, né? Muita gente acha que não. Na reforma trabalhista é que só no Brasil que tem justiça do trabalho. Mas houve uma ação trabalhista lá em Baltimore, de um funcionário demitido. E nesse documento que está no processo trabalhista, a companhia Amazon detalha no texto como funciona o sistema de produtividade nas instalações desse tipo. E quantas pessoas foram demitidas recentemente por não atingir os padrões desejados. A Amazon, lá nos Estados Unidos, tem galpões gigantescos, não é? Com os produtos que ela entrega. A Amazon, basicamente, é uma empresa de entrega de encomenda. E ela precisa de milhares de trabalhadores nesse galpão para encontrar lá o produto, buscar, escanear. Eles trabalham tudo com scanner. Não é? Passou aqui, então, recebeu o pedido, vai lá no fundo do depósito. Esse depósito é tão grande que às vezes leva 5 ou 10 minutos para chegar lá. Chegou lá, passa o scanner. Só que esse scanner, além de registrar comercialmente onde é que está o produto, para informar o cliente, ele registra também o horário de trabalho do trabalhador. Então, o trabalhador, vejam, ele é controlado não apenas quando ingressa e sai da empresa, ele é controlado a cada rotina que ele faz. Nem o Charlie Chaplin teria imaginado isso em tempos modernos. E aí diz a notícia, a companhia Amazon detalha no texto como funciona o sistema de produtividade nas instalações desse tipo e quantas pessoas foram demitidas recentemente por não atingir os padrões desejados. Ou seja, eles fazem um programinha, né? Cada trabalhador que vai lá buscar a caixa no fundo do depósito informa. E eles calculam uma média. Olha, para ir daqui até o fundo do depósito é 2 minutos. Mas tem trabalhador que leva 3, 4, 5, está fugindo da média. Isso é o próprio software, o algoritmo. O que mais chama atenção é a existência de um sistema inteligente que emite advertências caso um funcionário passe muito tempo sem escanear um produto ou registrar outra atividade. O sujeito fica lá no bebedouro, tomando água, cafezinho, né? E aí o computador já o que esse sujeito está fazendo que não está trabalhando? E no caso de reincidência ou não atingimento de metas, pode demiti-lo. É demitido pelo computador. O programa de software vai lá e escolhe, vamos demitir. Quem que nós vamos demitir hoje? Né? Esses lerdos aqui. O sistema monitora as taxas de produtividade de cada colaborador individualmente e automaticamente gera avisos ou rescisões em função da qualidade ou produtividade, sem comandos de supervisores. É George Orwell, né? Puro. O site aqui ouviu funcionários que dizem evitar ir ao banheiro para que não sejam punidos pelo robô. A Amazon, no entanto, destaca que o sistema inclui uma ferramenta de apelação para o funcionário que é demitido. Né? Tem até um tribunal algorítmico, para que o caso seja revisto por um superior. E que lideranças podem intervir sobre o processo sempre que necessário. A empresa afirma que promove retreinamentos constantemente para que os funcionários com dificuldades consigam melhorar o seu desempenho que é medido pelo software. Ainda assim, cerca de 300 pessoas foram demitidas entre agosto de 2017 e setembro de 2018, apenas em Baltimore, onde trabalham 2.500 pessoas. Então, o software faz tudo. De fato, para quê, né? Para que contratar um chefe chato, né, que fica ali, onde é que você está? Está no banheiro? Se o próprio sistema está medindo tudo isso. Né? E vejam, isso é uma prova para mim de que a revolução tecnológica não veio para libertar o trabalhador. Ela veio para aumentar o grau de sujeição do trabalhador ao empregador. Eu vejo hoje, inclusive, tem uns softwares interessantes de cartão de ponto empregados que antigamente trabalhavam naquela exceção da CLT, né, de 62. Hoje tem cartão de ponto no GPS. Né? O vendedor, ele chega lá no comércio, onde ele vai apresentar o produto, ele digita um código para dizer que está lá. Então, até aquele trabalhador externo hoje, ele é controlado por GPS. Muito se dizia, não é, que o direito do trabalho ele veio para por fim ao despotismo fabril. Né? Eu gosto muito dessa expressão, o despotismo fabril, que era aquele poder de mando que o empregador tinha para disciplinar, não é? Para determinar a roupa que o trabalhador veste, a forma como ele deve agir, as etapas do processo produtivo. Não é? E isso, evidentemente, né, ele é levado a um paroxismo
era muito ruim, não é, para a personalidade do trabalhador, para a fadiga do trabalhador. Mas o que nós estamos vendo hoje, não é que isso é perfeitamente, essa revolução tecnológica, ela é perfeitamente adequada às ideias do Frederick Taylor, não é, que criou o Taylorismo. Então, a revolução tecnológica, né, eu sou um cético, como vocês já perceberam aqui, de que haverá um grande impacto a ponto de mudar a natureza do direito do trabalho. Eu sou um grande cético dessa ideia, né? E eu digo a vocês que são operadores do direito do trabalho, eu, né, nós que acreditamos no direito do trabalho e defendemos o direito do trabalho, o direito do trabalho continua atualíssimo, como nunca, não é? E atualíssimo e necessário, porque essas formas de sujeição estão sendo levadas ao extremo com os instrumentos da tecnologia, né? Então, nós não devemos aceitar esse discurso, que, vejam, é um discurso também político, não é? É um discurso ideológico, dizendo que o direito do trabalho é uma velharia, né? Que ele não tem mais razão de ser, porque não existe mais fábrica, não existe mais Fordismo. Ora, enquanto o trabalhador estiver vendendo a sua força, atravanca o desenvolvimento, né? Aliás, Carlos Henrique, tudo bom? Prazer em revê-lo aqui. Eu acho muito interessante também quando você fala no custo Brasil, né? Que essas leis trabalhistas atrapalham o desenvolvimento do trabalho, custo Brasil. Mas quanto é que está custando essas mortes de motociclistas que entregam comida e não tem benefício da Previdência Social? E eu pergunto, a Justiça dos Estados Unidos da Califórnia está dando o vínculo de emprego para essas pessoas? Por que ninguém fala do custo Califórnia, do custo Estados Unidos, né? Aliás, vejam que interessante. Sabe o que aconteceu nesse caso da Amazon? Eles começaram a mandar as pessoas embora que eram muito lerdas, né? Entre aspas. O computador mandava embora. Só que, dentre esse grupo que foi despedido, tinham 7 grávidas. E elas foram mandadas embora porque elas iam muito ao banheiro. Não é? E nós sabemos que na gravidez as mulheres aumentam a frequência de suas necessidades, né, fisiológicas. Só que, vejam bem, o software é burro, não é? Porque ele mede a frequência habitual de todos os empregados, mas só que ele não foi alimentado quanto ao fato de que havia determinados empregados que precisavam ir mais ao banheiro, especificamente as trabalhadoras grávidas. Não é? Então, vejam que o software, e isso tem se discutido muito em inteligência artificial, ele acabou reproduzindo uma discriminação. Não é? Porque o algoritmo ele aprende tudo. Ele aprende, inclusive, a discriminar. Se as pessoas que estão alimentando o software discriminam. Não é? Então, a inteligência artificial, ela, sem dúvida, é extraordinária, né? E nós já estamos usando a inteligência artificial, não é? Quando vamos num caixa eletrônico, etc., quando usamos serviços da internet, mas ela tem os seus riscos, tem os seus problemas. E essas 7 trabalhadoras grávidas ajuizaram ações trabalhistas lá nos Estados Unidos, né? E vai haver um custo Estados Unidos também para a Amazon, né? Então, nós temos que tirar um pouco, como diria o Nelson Rodrigues, aquele complexo de vira-lata, né? Achando que só aqui no Brasil a Justiça do Trabalho está condenando, está reconhecendo, está questionando a questão do atividade fim, atividade meio, porque isso também está sendo questionado lá nos Estados Unidos. Então, temos, repito, que ficar bastante alertas com esse discurso, que é um discurso muitas vezes ideológico, não é? Da suposta perda de importância do direito do trabalho. O direito do trabalho nunca foi tão importante quanto nesse momento do século XX. Obrigado.